Sendo completamente honesta, não vejo esse problema melhorar até que as mulheres, eu inclusa, assumam a responsabilidade pelo papel que tivemos na radicalização dos homens. Oi, pessoal, bem-vindos à minha série de reações. As mulheres são tão abertamente misândricas em relação aos homens que até mesmo as próprias mulheres perceberam isso. O gênero menos empático de todos, o mais egocêntrico de todos, percebeu que algo está errado. Mas na verdade é incrível, porque, como mulher, de certa forma, eu sou feminista. Porque ao invés de convidarem o veterano de guerra de 30 anos, Terence Popham, e todos esses programas, eles simplesmente me convidam. Ou mulheres parecidas comigo que dizem as mesmas coisas que os homens dizem, infelizmente. Mulheres, inclusive as mais velhas, dão audiência. Eles lucram com a beleza. Eu não sei, mas é interessante. Deviam mesmo chamar o Terence. Educar fisicamente meninos de uma forma que realmente favorece as meninas desde muito cedo. Falamos sobre conseguir sentar quieto, controlar suas emoções, não ser agressivo e não ser impulsivo. Muitos meninos pequenos são diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade apenas por serem meninos. E muitas vezes as mulheres não entendem isso até terem filhos homens. Elas não se importam com essas coisas até terem um filho. Precisam correr, pois têm muita energia e testosterona. Entre 3 e 6 anos, ocorre um aumento desse hormônio. Você só quer correr, pular, brincar e ficar ao ar livre. E o que estamos fazendo? Colocamos eles na escola, marginalizamos, rotulamos, dizemos que eles têm um problema, dizemos que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que têm problemas de comportamento, muitos deles. Recebi remédios também. Conseguem imaginar? Eles me deram Adderall por um semestre, mas eu não sei. Sabe o que aconteceu? Eu realmente perdi peso porque você não sente fome. Eu simplesmente não gostei, não gostei. Isso afetou meu sono. Eu não sei, eu só pensava que não queria ficar tomando remédio o resto da minha vida. Vou conviver com isso e não vejo problema. Vocês acham que há algo errado comigo ou com meu cérebro? Vamos só continuar, vamos não focar nisso. Isso não é sobre mim, isso não é sobre mim. O estresse de que eu falei é o estresse de fazer com que meninos sejam mais como meninas. E é aí que tudo começa, e então eles entram na infância. E de novo, o sistema educacional favorece o jeito que as meninas aprendem, não o jeito que os meninos aprendem. Como os meninos aprendem? Os meninos têm períodos de atenção muito curtos e depois precisam de muita atividade física. Idealmente, nas escolas de meninos, eles fazem os meninos correrem, como correr com cachorros no parque. Depois, eles sentam por 45 minutos ou meia hora. Os meninos têm tempo livre para correr. Depois, sentam meia hora e correm novamente. Eles têm cerca de 4 intervalos por dia. E outra coisa sobre o sistema educacional é que tem muita coisa inútil. Por exemplo, você ganha pontos por presença. Os homens não veem sentido em fazer algo se não estão aprendendo, então se eles podem tirar boas notas sem ir à aula, eles preferem isso. O mesmo ocorre na escrita. Você ganha pontos por usar mais palavras, então comunicar de forma ineficiente é recompensado. Isso é melhor para os meninos. E isso que eu nunca entendi, sempre tinha uma contagem de palavras, mas parece que se eu pudesse comunicar a mesma coisa com menos palavras, isso seria algo bom. Você pensaria, né? Ok, vamos ver essa moça. Está acontecendo uma guerra óbvia contra os homens jovens agora, e o objetivo dessa guerra é manter homens e mulheres divididos. Para que a gente não se una para criar núcleos familiares, porque se tem uma coisa que as elites odeiam, é uma família forte. E se eu for Eu não acho que sejam as elites. Muitas vezes dizem, são as elites que estão arruinando a sociedade. Claro, talvez eles vejam uma forma de lucrar porque as mulheres tomam 85% das decisões de compra dos consumidores, então faria sentido. Se um funcionário de banco dissesse, vamos dar cartões de crédito às mulheres só para cobrar delas. Podemos gastar mais dos homens e ficar com o dinheiro para nós. Eu realmente não acho que foi esse grande plano. Eu acho que não foi. É só que se você seguir os incentivos, faz sentido. Sendo completamente honesta, eu não vejo esse problema melhorando até que as mulheres, eu inclusa, assumam a responsabilidade pelo papel que tivemos em radicalizar os homens. Vou adicionar esse aviso, embora não devesse ser necessário. Não estou dizendo que só as mulheres devem resolver esse problema. Ok, não estou dizendo isso, mas vou dizer que tivemos uma grande participação em criar isso. É tarde demais, não dá para consertar, por isso muitos me chamam de pessimista ou deprimente, mas não consigo evitar. Quero ser honesta com meu público, não posso vender esperança a vocês. Eu não vejo isso mudando. Parece que a sociedade, quero dizer, estão construindo complexos de apartamentos para solteiros. Eu vou à academia, onde há uma babá para as mães solteiras que frequentam o local.
Quero dizer, tenho certeza de que às vezes são famílias também, certo? Mas não vejo isso voltando atrás. Problema. E é nossa obrigação corrigir isso, ao menos em parte. O que está acontecendo com os jovens? A resposta é simples. Eles não estão bem nem tendo sucesso. As mulheres estão superando eles em todos os níveis. Não, não estão. Essa opinião é idiota e sem sentido. Homens, as mulheres estão superando vocês em conquistas, no papel. Elas podem comprar uma casa, mas acabam destruindo, acumulando dívidas sem conseguir consertar nada sozinhas e depois vendem. Ou se os homens têm uma casa, eles dão um jeito de fazer as coisas sozinhos. Talvez tenham mais diplomas, mas também mais dívidas. Talvez ocupem cargos mais altos nas empresas americanas. Mas, em poupança, mais mulheres podem reduzir a diferença salarial, mas não de patrimônio. Carreiras profissionais e educação. Tudo isso, certo. Estamos vendo os jovens homens lutando, eles são viciados em pornografia, eles são viciados em videogame. Viciado em quê? O que é ser viciado? Com que frequência? Viciado em videogame? Sério? Mulheres são mais viciadas em redes sociais, o que é mais prejudicial para elas. Jogos. Eles não querem participar da sociedade porque internalizaram essa mensagem de que a sociedade e as mulheres os odeiam. Essa é a mensagem que eles ouvem constantemente da sociedade, online e offline. Os homens estão ficando mais radicais e buscam figuras como Andrew Tate, que realmente os validam. Nós, como mulheres, não fizemos isso. Homens não buscam validação, isso seria coisa de mulher. Muitas vezes projetamos nossa necessidade de validação. Nos importamos com o que é popular, mas homens fazem o que acham certo, com ou sem Andrew Tate. Eles fazem o que querem. Você não pode controlar os homens por muito tempo, pois logo eles se cansam e reavaliam. Facilitou isso para os homens? Ok, vou te dar um exemplo de como é a experiência média de um homem na sociedade atual, especialmente online. Os homens entram no TikTok e o que eles veem? Eles ouvem mulheres dizendo: se você não for alto, rico e bonito, sai da minha frente. Eles veem mulheres. Mulheres dizem isso, mas estamos sempre com perdedores. Quero dizer, a gente fica com perdedores como se fosse nosso trabalho. É incrível quantos perdedores a gente fica. Pergunte às mulheres da comunidade negra. Quando jovens e bonitas, antes de terem filhos, elas ficam com homens empregados? Não. Elas preferem homens ricos ou presos? Sejamos honestas. Expor homens na internet só porque, sabe, eles mandaram uma mensagem direta no Instagram só porque são feios. Eles veem mulheres dizendo que os homens antigamente iam pra guerra e morriam, e agora só tiram fotos. Eles veem tudo isso. E isso só reforça a ideia de que a sociedade os odeia e que as mulheres os odeiam. Não sei você, mas também não gostaria de fazer parte de uma sociedade que me faz sentir assim. Também não gostaria de me envolver com eles. Hoje, muitos homens até se envolveriam se as mulheres se interessassem, mas eles só fazem o que faz sentido. Se eles tiverem que passar por um monte de trabalho para conseguir uma esposa, eles simplesmente vão pensar: ah, vou fazer outra coisa. Se eles não tiverem mais uma esposa, vão dizer: não estou a fim de trabalhar tanto assim. O gênero me faz sentir assim. Essa conversa é muito complexa. Não digo que esse seja o único motivo da radicalização dos homens, mas é parte disso. E nós, mulheres, podemos controlar isso. Então, meninas, preciso de vocês. Já é tarde, não há nada a fazer, apenas aproveite a decadência. Só parem de reclamar que não existem caras legais por aí, porque, em primeiro lugar, isso não é verdade. Também não criamos um ambiente que favoreça o crescimento de bons homens, mas sim um que os faz querer se isolar. Porque tudo o que estamos fazendo é gritar: você não presta, a gente te odeia, sai da nossa frente. E eu já sei que algumas feministas vão me atacar nos comentários dizendo: ai, quero aparecer, ai, quero aparecer, ai, quero aparecer, Misha. Mas eu não ligo, tá bom? Eu acho muito importante que as mulheres estejam falando sobre isso, tá bom? Porque isso é um problema na sociedade. Os homens fazem. Sim, mas as mulheres só falam e não agem. Nunca vamos abrir mão do aborto. Só vou acreditar em nós quando as mulheres desistirem do aborto. Ok, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Está ficando cada vez mais difícil de conseguir por causa da guerra contra os homens. Ouvimos o tempo todo que vivemos em um patriarcado, que os homens são opressores, que todos os nossos problemas vêm dos homens, que tudo seria maravilhoso se o patriarcado fosse destruído. Mas sabemos que isso não é nem um pouco verdade. Essa retórica prejudicou muitos homens, mas não é só retórica, são também venenos muito reais que estão sendo introduzidos aos homens e que estão matando eles. Pornografia, maconha, a destruição e R. Não é incrível como mesmo quando as mulheres fingem se importar com os problemas dos homens, elas ainda reclamam sobre pornografia e maconha? Não é incrível? Eu namoro perdedores.
Estou frustrada com o feminismo, pois agora preciso namorar perdedores só porque não sou uma. Eu não fui criada para ser simpática, então acabo namorando homens sem dinheiro que fumam maconha. Remoção da religião. Eles estão substituindo todas as coisas que são virtuosas: trabalho, família, fé, por coisas que são vícios. Eu não consigo receber lição de moral sobre virtude de uma mulher usando gargantilha, estampa de leopardo, top decotado e maquiagem pesada. Eu realmente não consigo e não estou julgando. Estou de maquiagem, mas só peço, não me dê lição de moral. E maldade. Eles estão matando o sonho americano porque estão destruindo os homens e a visão que os homens deveriam ter. A participação dos homens na força de trabalho caiu significativamente desde o século XIX. Você sabe o que é incrível? Ainda é só, 15% dos homens. De acordo com isso, parece até um pouco menos. 12% dos homens não estão trabalhando. O das mulheres é mais alto, então não adianta reclamar. É só mulheres reclamando. Anos 50, Elas fazem mais por nós. apenas 86% dos homens. Sabe o que minha intuição me diz? De alguma forma, eles estão ganhando dinheiro por fora. Parece que muitos homens não têm emprego em tempo integral, mas eles fazem Uber, DoorDash, esse tipo de coisa. Entre 25 e 54 anos estão trabalhando em 2024 e aqueles que estão desempregados não estão procurando trabalho. Por exemplo, em 2023, havia 770 mil vagas abertas na indústria por empresas que estão tentando trazer de volta a fabricação para os Estados Unidos, o que é uma coisa boa. Descobriram que os homens não querem ou não buscam trabalho, então esses empregos. Porque eles não vão fazer os trabalhos sujos e perigosos se não receberem nada em troca. Vocês precisam oferecer a eles uma esposa, uma mulher bonita, mulheres magras, mas isso não está acontecendo. Já é tarde, aceitem. Quanto mais perto você chegar da aceitação, mais feliz você vai ser a longo prazo. Elas estão ficando vazias e isso está prejudicando tanto essas empresas quanto a economia. Outro exemplo absurdo sobre isso. Isso Não é incrível? Ainda dizem que os homens não estão fazendo o suficiente. me deixou chocada, é mesmo. Costumam se preocupar em agradar mais os homens. Espera-se que a manufatura dos Estados Unidos precise de até 3,8 milhões de empregos entre 2024 e 2033, mas mais de 5 em cada 10 desses empregos, metade dessas vagas abertas, ficarão sem ser preenchidas. E só lembre-se de que a maioria dos empregos na manufatura dos Estados Unidos, 67,9%, Mulheres, aproveitem a chance de igualdade. são ocupados por homens. Há uma crise com homens dispostos a trabalhar neste país e você pode dizer: ah, eles são preguiçosos. Não, não é culpa deles, porque eles foram literalmente programados. Tem havido uma guerra mental e também física contra os homens. A ideologia antimasculina que está sendo implementada em todos os níveis da sociedade, desde a educação até a publicidade, passando pelas aparentemente inofensivas garotas que odeiam homens no TikTok, tudo isso não está certo. Tudo bem, vamos usar o próximo. Decote super profundo mostrando os seios, gargantilha. É incrível. De ninguém. Incrível. Sabe o que quero dizer? Não se pode mais dizer isso. Os homens não são o problema, e a guerra contra eles é intencional. E não, isso não é acidental. Homens masculinos, conservadores e tementes a Deus estão sendo alvo de propósito porque homens fortes são mais difíceis de controlar. Isso não é igualdade, isso não é progresso, isso é guerra psicológica. Os homens são ridicularizados, menosprezados, retratados como estúpidos, violentos ou Eles simplesmente vão embora agora. elite. Eles são a piada nos comerciais, o vilão nos filmes e o bode expiatório em todo fracasso cultural. E se você diz alguma coisa, então dizem que você é o problema e eu estou criando 3 filhos neste mundo. Um mundo que já diz a eles que a masculinidade deles é perigosa, que a força deles é vergonhosa e que a existência deles exige um pedido de desculpas. Não, isso não é empoderamento, isso é abuso. Você está com o papai? Isso é masculinidade. Pela blusa, acho que não está. Não é tóxica. Homens beta fracos e sem controle são perigosos, e homens fortes e disciplinados. Você não pode ser mais alfa que o Estado, não há escolha. Os homens são estabilizadores. Masculinidade é força, é sacrifício, é paciência. As civilizações não colapsam porque os homens são fortes demais. Elas colapsam quando os homens são fracos, passivos e envergonhados. Eu gosto de como eles ainda culpam os caras de forma sutil. E quero deixar claro, não sou feminista. Na verdade, sou orgulhosamente Todas as mulheres são feministas, todas nós. feministas.
Porque no fim das contas, homens dizem que mulheres são mais fortes, mas você pensa, não, vocês é que têm força nos braços. Eles dizem, eu não uso força nos braços, mas afirmam, vocês ainda são o sexo mais forte. Provavelmente eu conseguiria pensar em um exemplo melhor. Se você pensar em um exemplo melhor, coloca nos comentários. Mas é isso. E não, isso não me faz misógina, só significa que eu me oponho ao que o feminismo se tornou. O feminismo não elevou as mulheres, ele as afastou da realidade. Ele ensinou as mulheres a ressentirem os homens, a rejeitarem a maternidade e a competir em vez de cooperar. E então culpou os homens pela solidão, pelo caos e pelo colapso que vieram depois. E olhe ao seu redor, famílias destruídas, crianças sem pai, recordes de suicídio masculino, meninos sem direção, mulheres irritadas e exaustas. Esse é o legado do feminismo, e nos dizem que isso é progresso. Existem mulheres de verdade como eu que amam os homens como Deus os fez. Duvido. Quer dizer, todas as mulheres, acho que em algum nível biológico fomos feitas para não gostar tanto assim de homens. Em um nível biológico, duvido muito, isso é só sinalização de virtude, entende? Não acho que você realmente se importe tanto com caras comuns. Mulheres que se sentem seguras com homens fortes, mulheres que valorizam a liderança e mulheres que não competem com os homens, mas que os complementam. Deus fez os homens fortes e ele intencionalmente fez as mulheres intuitivas, cuidadosas e solidárias. Ai meu Deus, por que é que chamamos as mulheres de coisas que não somos de jeito nenhum? Nós não somos cuidadosas. Quero dizer, se somos intuitivas e tudo mais, então por que namoramos criminosos? É tipo, incrível. Apoiadoras, não somos nada apoiadoras. Na verdade, nós seguramos os homens. Tipo, se o Elon Musk tivesse uma esposa esse tempo todo, acho que ele teve no começo, provavelmente ele já estaria em Marte se não fossem os problemas com mulheres. Isso não é opressivo. Esse é o plano de Deus, e o plano de Deus é sempre perfeito. Se você se sente atacada, culpada ou acha que a sociedade prefere assim, já tive o suficiente. Ok, pessoal, me contem o que vocês acham nos comentários. Está ficando tão ruim que até as mulheres estão percebendo, mas mesmo assim a gente ainda percebe e reclama dos homens. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e até a próxima.